Vamos nós então, né? Que bom que vocês estão aqui para esse encontro formativo sobre o agrupamento 2, especialmente. Nós temos outras pessoas também interessadas nesse tema, já antecipadamente, ali do agrupamento um. Bem-vindos todos. Esse é um momento importante que a gente para um pouquinho para refletir sobre o desenvolvimento das nossas crianças a partir de um chamado, que é um desafio, né? Comportamentos agressivos. Mas também vocês vão perceber quantas coisas preciosas vocês vão descobrir a respeito dessa fase dos 2 aos 3 anos, que quando a gente vai procurar algumas referências, nós logo encontramos um nome que sempre me deixou muito incomodada, que são os terríveis 2 anos. E fica bonito falado em inglês, mas de toda forma, eu sempre penso que não são anos terríveis. Pode ser até difícil para nós, podem ser anos complicados para a gente manejar como adultos, mas para as crianças, esses 2 anos são de extrema expansão de sua existência, da expansão da sua expressão criativa, do desejo de encontrar o outro. Vocês vão ver isso tudo acontecendo. Mas é claro que vão surgir mesmo desafios e comportamentos agressivos, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente escolar. E aí, justamente, é quando a gente começa a perceber a falta de recursos para lidar com as crianças. E aí fica terrível, porque a gente precisar educar sem encontrar os devidos recursos, isso nos deixa impotentes, numa sensação de desamparo, de dúvida, de angústia, e é isso que gera, muitas vezes, um descompasso entre as necessidades das crianças e a forma como a gente lida com elas. Então, por isso que eu decidi fazer esse encontro formativo também com as famílias, como já comuniquei para vocês, com a equipe do Agrupamento 2, nós tivemos uma reunião muito preciosa também na semana passada, que, claro, essa quando a gente faz um momento formativo específico, mas o processo formativo na Viver Presente acontece muito, muito mesmo em serviço. Nós trabalhamos, atuamos juntas e vamos trocando e ampliando as nossas percepções em equipe durante o nosso cotidiano. Mas é claro que é bem importante também parar sem as crianças e refletir sobre elas, e por isso nós investimos tanto nesses momentos semanalmente, como eu já disse a vocês, com todas as professoras e eventualmente assim com os pequenos grupos quando há uma necessidade bem específica. Então vamos lá. O que é que estamos vivendo nesse agrupamento 2? Conflitos, intensidades e aprendizados. Bom, o que que será, né, que acontece? O que que ocorre nesse agrupamento 2, especificamente nesse momento do ano, né? Será que vocês percebem algumas diferenças no desenvolvimento das crianças, no relacionamento entre elas? Será que acontece alguma coisa na dinâmica da equipe? Eu tenho a impressão, né, que como vocês que, como famílias, não estão convivendo no cotidiano com a gente ali no dia a dia da escola, devem surgir mesmo hipóteses, questões, e eu acho tão importante que a gente possa abrir esse espaço para diálogo, para vocês conhecerem mesmo de dentro a nossa prática pedagógica. Há na escola, desde sempre, né, desde a sua abertura, uma disponibilidade afetiva da parte da gestão mesmo da escola, de todas as professoras, porque isso se faz com uma cultura institucional de troca, de diálogo. Então, quando vocês têm essas questões de que será que está acontecendo que a minha criança chega em casa agora todo dia falando, tal criança me bateu, tem nome, sobrenome, não é assim? Falta ter o endereço, porque as crianças falam. Quem bateu? Quem brigou? O que que aconteceu? E aí vocês podem ficar angustiados, né? Bom, o que que é que está acontecendo lá? Que será que não tem ninguém vendo? Será que não tem ninguém intervindo? Eu compreendo, sinceramente, que essas hipóteses surjam. Porque imagino, né, do lugar de vocês, eu tenho um lugar de privilégio, estou ali, bem de pertinho, enxergando o trabalho das professoras, intervindo, apoiando, direcionando e sabendo como as crianças reagem, como elas se expressam. E vocês, como podem saber disso tudo? Nós temos os momentos de tutoria, temos as nossas, ali as nossas
informais, os nossos encontros informais no dia a dia, na entrada, na saída, em que você pode saber das miudezas ali do dia a dia, mas é claro que ainda assim as dúvidas podem surgir. Então eu quero tranquilizar vocês que o que está havendo no agrupamento 2 é, é um conteúdo de vida em processo. É a própria existência das crianças se desenvolvendo, florescendo, desabrochando. Crianças, algumas dessas crianças do agrupamento 2, talvez eu possa dizer que a maioria já convivia no agrupamento 1. Você me corrige, Joyce, se eu estiver errada, você que era professora do um dessas crianças, tem uma grande parte desse grupo que já fazia parte, não é? Sim, Sim. Tanto de manhã sim. à tarde menos. À tarde, sim, à tarde é menos, bem menos. Uhum. Mas a da Mas é manhã. de manhã a maioria. Deve Uhum. ter uns dois a mais. Uhum. E isso é bem interessante. Hoje ainda eu recebi uma visita na escola e a família tem a intenção de colocar a criança aos 2 anos, e com tudo isso que nós estamos percebendo assim do desenvolvimento das crianças, eu falo, olha, tem uma coisa interessante que as crianças no primeiro ano da escola vivenciam, que há uma vantagem de colocar ali no agrupamento 1. Vocês vão entender o porquê. Há uma diferença bastante significativa de uma transição do um para o 2. Esses conflitos, a maneira como acontecem agora no agrupamento 2, eles têm a ver com o processo de individuação da criança, dessa separação do universo da mãe, que acontece em torno dos seus 2 anos. A criança começa realmente a se perceber como um ser. A parte começa, é claro, muito antes disso, viu, minha gente? Ali em torno de 9 meses, mas vai se consolidando aos 2 anos, quando a criança vai entrando em contato também com a sua potência física, com a potência dos seus desejos. É quando essa criança começa a querer um monte de coisas e tudo do jeito dela. Não basta querer, tem que querer de um jeito fixo. Elas se tornam rígidas, é, muito firmes em seus posicionamentos. É quando as famílias geralmente dizem assim: ai, minha criança tem a personalidade muito forte, ela sabe o que quer. Aí, claro, eu entendo o que isso significa. Né, essa criança que está ali naquela fase de teimosia, até muitas vezes, e de uma força que muitas vezes se torna agressiva. São crianças que talvez possam bater nos seus pais, mães, cuidadores e de casa quando recebem algum limite, e isso causa muito assombro, assim, meu Deus, o que está acontecendo? Essa criança não era assim. Será que está aprendendo na escola? Aí é que vem também esse questionamento. Ah, só pode ser. Só pode estar apanhando na escola, ou só pode estar vendo outra criança bater e está copiando, porque claro que elas copiam comportamentos, elas copiam interesses, curiosidades. Então, eu imagino o que passa na cabeça de vocês, meu Deus, quantas preocupações, né? E o que está acontecendo nesse momento do agrupamento 2 é a sofisticação da percepção das crianças em relação ao seu pertencimento num grupo. Elas estão em franco processo de socialização. E foi isso que vocês buscaram quando colocaram na escola. Eu recebo, né, pessoalmente as visitas e recebi muitos de vocês ali quando foram escolher a Viver Presente, e a gente falava disso. O que que você está buscando na escola nessa fase? Ah, eu quero que minha criança conviva com outras crianças, porque ela não tem muito contato com outras crianças. Ou então, ah, e lá no parquinho do condomínio, ela tem muita vontade de estar com outras. Ela fica muito feliz quando vê outras crianças. Eu estou percebendo que ela está preparada para isso. Então, a gente quer que a criança conviva. No entanto, a gente subestima a dificuldade que é conviver nessa fase da vida. E aí, portanto, será que por ser difícil é melhor que elas fiquem em casa? Não, uma coisa não exclui a outra. A gente vive aquilo que precisa viver, embora seja difícil. Assim é a nossa vida. Assim também é para as crianças. O que elas precisam nessa idade é sim. É claro que eu sou suspeita. Nós estávamos ainda numa das últimas reuniões entre as professoras e depois retomamos isso na reunião da semana passada, falando que há perspectivas de que crianças pequenas, ali até os seus 3 anos, não precisam de escola. Mas isso é bastante questionável. É como tudo que tem aí como perspectiva, né? Você pode ter uma linha de pensamento, tem muitas reflexões a respeito, diferentes.
A nossa perspectiva na Viver Presente é que as crianças bem pequenas, elas têm direito à escola. E a escola mesmo, com toda a estrutura que tem numa escola, com o corpo docente, como nós temos na Viver Presente, isso é um direito conquistado nosso enquanto sociedade, que as crianças tenham direito a esses espaços, com todo esse cuidado desde o zero, desde antes de 1 ano até os 6 anos, a educação infantil deve acontecer dentro da escola. E além disso, é, é o processo de desenvolvimento dessa interioridade da criança que se dá na relação com o outro. E os limites, as crianças aprendem que são tão necessários para a segurança delas, para tanto a segurança quanto para a socialização, os limites são essenciais, são atos de amor que nós proporcionamos como adultos. No entanto, eles fazem mais sentido quando aprendidos entre os pares, minha gente. É quando as crianças aprendem entre elas o lugar do outro, a perceber que existe um outro e esse outro está pareado com ela, está na mesma dimensão de espaço, de tamanho, de desejo. Esses limites são muito mais integrados. E a gente percebe, é claro, a expressão de desejos e de necessidades de uma criança que vem bem pequenininha para a escola e de uma criança que vem, o que nós consideramos como tardiamente, como crianças que vêm só na faixa etária obrigatória, ali no agrupamento 4, né? Então, há sim uma diferença substancial na expressão dessa integralidade que nós tanto investimos na escola. É claro que há sempre tempo e o desenvolvimento vai se dar também. Mas está acontecendo no agrupamento 2 aquilo que é da relação do eu com o outro, que é um grande campo de experiência da educação infantil, o eu, o outro e o nós. A criança se percebendo lá no agrupamento um eu, meu, tudo meu. Elas, inclusive, é o que eu vou aqui explicar no próximo slide, né? Elas, o que, que vai mudando então do agrupamento um para o agrupamento 2? As crianças ali no um é muito interessante, assim, gente, é um encanto. Eu sou uma verdadeira apaixonada, então eu fico sorrindo todas as vezes observando as crianças brincando. Elas brincam de forma paralela. Nós até utilizamos essa expressão em pedagogia, brincadeira paralela. Ou até uma palavra que pode soar estranho, que é brincadeira solitária. Mas isso não significa de solidão, não. É que é uma brincadeira do eu consigo mesmo. É aquela criança que vocês podem talvez perceber. Quando tem crianças ali de 1 ano e meio, elas e estão convivendo, elas brincam paralelamente, dividindo espaços ou materiais. No entanto, não necessariamente compartilhando interesses. Às vezes, o interesse é compartilhado pela imitação, mas não há uma sofisticação de troca, sabe? Eu tenho certeza que vocês já viram isso, já perceberam. Tem gente até que problematiza e pensa que esse é um problema mesmo. Vai, ah, minha criança não sabe brincar, ela não divide nada. Faz parte dessa primeira etapa. É isso mesmo que deve acontecer, esse eu consigo mesmo. Porque não está muito preocupado com o outro. São crianças que muitas vezes passam até por cima do outro. Como se quero um bloco de madeira que está ali do outro lado e tem uma criança no meio, eu posso passar por cima dessa outra criança sem vê-la. E é claro que, por isso ser parte do desenvolvimento das crianças, não significa que a gente não faça nada a respeito. Muito pelo contrário, é a gente, a partir dessa consciência, que nós vamos investindo para que ela perceba o outro e fala: calma lá, olha só, tem uma outra pessoa aqui. E nós fazemos tanto isso que ela agora, aqui no agrupamento 2 passa a se interessar pelo outro. E é lindo, lindo, lindo de ver. Ela passa a buscar o outro, ela passa a querer pertencer a um grupo, ela passa a buscar essa conexão que é qualificada, que é interessante, que promove uma expansão. Imagine que eu estou aqui com vocês partilhando o interesse, o meu grande interesse da vida, desde que eu me entendo por gente, são as crianças, é a educação. E vocês estão aqui interessados nesse meu interesse.
E eu tenho certeza que vocês vão ter a possibilidade de crescer junto comigo, não é? Vocês vão aprender algumas coisas, revisar outras, concordar, discordar. E esse encontro é muito precioso para nós. Imagine isso acontecendo agora com as crianças. Vem alguém e demonstra um interesse em animais. Alguma outra criança que não estava tão interessada assim em animais passa agora a estar, porque vê outro brincando. Tem criança que inspira a maneira, a sua maneira de brincar, a outra, pelo movimento. Nós tivemos esse ano uma criança em especial no agrupamento 2 da manhã que saiu de um estado de muito apego e de dificuldade no momento de despedida ao se inspirar no movimento de meninos, assim, de um grupo de meninos que corre, corre, corre. E a gente levou, né, o interesse, assim, dela, a atenção mesmo. Olha, tem crianças ali correndo, o que será que estão fazendo? E aí ela ia brincar junto, e corria, e se jogava no chão, e levantava, era uma lindeza. Então, essa dificuldade de sair do colo dessa mãe, né, e ir ao encontro do outro, veio pelo interesse de um pequeno grupo que brinca de forma muito ativa, correndo e explorando o próprio corpo. Então, o que vai mudando não significa, então, que as crianças estão regredindo. Tem gente que fala, ai, mas não batia. Não tinha dessa, nunca mordeu, nunca bateu, agora tá dando de bater nos outros. Ou então, nunca teve lá na escola esse tipo de conflito, agora o que que tá acontecendo que tá batendo? Então, agora vocês vão entendendo que o que muda é essa qualidade de interesse da criança pelo outro. E é isso que é bonito de ver, e é isso a gente precisa valorizar, reconhecendo que é desenvolvimento e não colocando tudo numa etiqueta de tá tudo ruim, tá tudo preocupante. E é por isso que eu quis fazer essa reunião, foi por isso que eu quis fazer essa reunião, para vocês poderem talvez mudar um pouquinho a lente desses terríveis 2 anos para anos de potência de eu, potência de reconhecimento do ser, tá bom? Então, o que é difícil para as crianças é essa convivência, por quê? Por que será que elas agridem, né? É, por muitas razões. Vejam só, tem N motivos. Aquele que é muito mais, é, assim, fácil da gente pensar é porque ela está imitando alguém que bate. Então, lá na sala de referência desse grupo, tem uma criança específica que bate muito, e ela está brigando, e ela está inspirando, então as outras. Essa é a forma mais fácil da gente pensar. Mas pode haver coisas assim, por exemplo de uma criança que está imitando, não um comportamento que é aprendido na escola, mas sim em casa, por linguagem de afeto, de apertinho. Tem muitas famílias que fazem, sabe? Eu falo assim, que chucham a criança, aperta e fazem coisa e aperta a bochecha e morde. Tem família que morde bebês e crianças porque elas são gostosas e não resistem e vamos. Isso também ensina às crianças que expressar as suas necessidades ou então afeto se dá por meio do toque físico. Tem criança e toque físico não só assim sutil, mas toque sem ainda sutileza, né? Sem essa é como afinar esse instrumento, sabe, de tocar. Então vai com muita força, intensidade. A gente vai ajudando a criança. Sabe esses abraços que os bebês geralmente fazem uns nos outros? Lá na escola nós temos uns abraçadores assim que amam abraçar a criançada. Passa qualquer um e aí logo vai abraçando. E eu acho incrível assim a abordagem nossa e das meninas todas do agrupamento 1 é sempre de muito respeito, claro, com a vontade dessa criança abraçar, mas também é de limite. A gente vai dizer algo como: olha, você não pode sair abraçando sem pedir. Olha, é o corpinho do outro. Joyce, conta um pouquinho como que você fala especificamente com as suas palavras para os abraçadores de plantão. Eu tenho bastante, viu, esse ano. A gente fala mais, eu sei que você tá com vontade de abraçar, que você gosta, você quer dar um carinho, mas vamos perguntar pro amigo se ele quer o abraço. A gente respeita o corpo do amigo, vamos perguntar. Aí tem criança que fala que não quer o abraço. Aí normalmente eu falo, ou as monitoras, mas eu quero um abraço, você pode me abraçar.
porque eles Uhum, ficam querendo, e tem criança que aperta muito, né? Eles não medem muita força. uhum. Como o que você falou, tem mãe que, pai e mãe que gostam de abraçar com bastante intensidade por ser fofinhos. Pois é, aí depois a gente não sabe a consequência que tem, né? Vai aparecer no convívio. Às vezes a gente oferece aquelas bonecas fofinhas que nós temos da escola. Você quer abraçar? Abraça aqui essa boneca. Ou então, como a Joyce falou, me abraça. Porque respeitar, a gente às vezes acha assim, mas então é tão bonitinho, é tão fofinho. E é mesmo, gente, é uma coisa assim. Imagina, você vê um bebezão querendo abraçar por aí todas as crianças, às vezes grandes, qualquer criança que tá passando. Mas pense a gente assim, tô aqui passando, de repente vem uma pessoa e me abraça sem me pedir, sem nada, esquisito, eu posso não querer, eu posso não gostar naquele momento, né? Então a gente acha importante, sim, que essa criança pequenininha que tá ali toda disponível para o afeto, diga, aprenda que, pera lá, tem um outro que pode querer ou não. Isso é nessa negociação entre o eu quero e o outro também tem querer que eu falei de limite. Sabe, é isso o limite. Tem o eu e tem o não eu. O não eu pode não querer. E eu preciso aprender isso desde cedo. E no amor, e no afeto, né? Não com agressividade. Não quero seu abraço. Às vezes, as crianças falam assim com agressividade, mas elas também vão aprender a modular a sua expressão com a nossa intervenção, nossa da escola, de vocês. Então, às vezes, imita sim, por afeto. Às vezes imita desenhos animados. Aí tem famílias que falam: mas não assiste, não assiste desenho. Gente, a criança tem uma memória corporal que às vezes ela assistiu uma vez, às vezes ela viu um videozinho, às vezes você deixou o celular um pouquinho. Porque é difícil a gente falar assim, nunca viu. Às vezes passou, viu na TV, aquilo chamou a atenção. Pode sim ter uma referência da tela, do uso das telas. Pode ter uma referência, por exemplo, de uma criança que convive com crianças maiores, com primos, com irmãos que costumam brincar de bater, que costumam brincar de medir força, que é muito comum assim no ambiente familiar, né? Pode acontecer. Mas isso, na verdade, é a ocorrência que eu vou dizer que é menor nas crianças da escola. Porque é que a gente vai dialogando com a família, contendo, porque seria muito fácil, né? Seria só limpar esses contextos externos. Tira essa influência da tela, tira essa coisa de ficar apertando a criança, como a gente faz essas orientações às famílias. Mas não é bem isso sempre, ou não é só isso. Em geral, pode acontecer que as crianças, por falta de recurso de palavras mesmo, o corpo vem antes, como está escrito aqui nessa apresentação. O corpo vai falar. O corpo vai falar de forma intensa, através da expressão da emoção da raiva, que é uma emoção que sinaliza a necessidade de estabelecimento de limite. Mas tem criança que tá raivosa, vai saber lá por quê? Porque ela tem um temperamento assim, é da natureza dela, né? Não necessariamente ela convive num ambiente raivoso, num ambiente agressivo, não necessariamente falta a ela limites, como talvez possa se pensar de maneira mais superficial. O que está acontecendo que essa criança está tão agressiva? Nós não podemos esquecer que as crianças, elas são filhotes de humanos, são os nossos filhotes, filhotes de gente. O ser humano, ele é composto desde a sua constituição, ele é composto também pela emoção da raiva. Nós sentimos raiva, inclusive tem alguns pesquisadores que falam que a primeira emoção que uma criança sente ao sair da barriga é raiva. E medo, a segunda, né? São linhas aí de pesquisas que vão dizer disso, assim, a criança sente, e esse grito que ela faz quando chora, se ela não tiver raiva, ela não sobrevive, ela não pede por sua necessidade, ela não alarda, o grito da raiva serve para trazer alarde. A indignação é filha da raiva, a frustração é filha da raiva, a emoção primária que nós temos como seres humanos. E na criança bem pequena, isso tá assim, sem fronteira, sem borda, sem contorno.
Algumas crianças, porque quem aqui tem mais de um filho, talvez vá saber disso, que desde que o bebê nasce, ele mostra em seu temperamento se é um bebê que vai ser chamado de bonzinho, de calminho, um bebê que está mais receptivo ao tempo da espera, ou se é um bebê da urgência. Gente, quem vai ter ensinado então para esse bebê que saiu da barriga? E é um bebê que grita, que não dá tempo nem da mãe que amamenta tirar o peito para dar uma mamar, que ele já está gritando. E qual que é aquele outro bebê que fica lá no berço e espera e se acalma e se não for lá ver, ele não reclama? Quem teve já um bebê assim ou outro? E quem tem um só, às vezes, né, fala, poxa, o meu bebê é tão calminho, então todo bebê é? Não. E aí esse bebê não é um bebê só que tem um temperamento mais da urgência. Essa criança vai crescendo, tem um mês, dois, três, quatro, 5 meses, um ano e meio, vocês acham que fica diferente? Não, a coisa vai ficando mais intensa mesmo. Né? É difícil você dizer, eu ter conhecido assim lá na escola, por exemplo, ai, nossa, mas era um bebê tão calminho e de repente alguma coisa aconteceu e virou. Ah, você vai fazer uma anamnese, a gente vai vendo que esse bebê sempre foi um pouco impaciente, que sempre foi um tanto bravo, né? E que tinha suas expressões intensas, sabe? Então, a gente vai vendo ali que não é do nada que acontece essa questão da agressividade. Agora, tem outra coisa. Às vezes, a criança, ela agride porque é, ela está ali com a necessidade de estabelecer limite e não tem as palavras suficientes, ainda desenvolvidas, né? Está em processo de desenvolvimento, de saber da sua necessidade de limite e pedir isso para o outro com delicadeza, com gentileza, vai se aprender no processo educativo. Outras vezes, ela está precisando, às vezes, de atenção mesmo, está chamando a atenção dos adultos para si. Está atrás do olhar do adulto por um comportamento indevido. Pode acontecer isso também. Outra questão, e essa eu sempre falo, falei até para as professoras semana passada, que essa me toca especialmente, são as crianças que querem fazer parte de uma brincadeira ou de um grupo e não sabendo o jeito de estar com esse grupo são agressivas para chegar junto. Então, é comum acontecer é, de estar ali um grupinho de crianças, uma dupla, um triozinho, montando uma torre. Vem uma outra e a gente pode perceber que ela até quer brincar junto. Mas ela não sabendo, não tendo os recursos de negociação suficientes, ou até temendo não ter espaço, ela vai e destrói a torre do outro. O outro reage, então ela chegou de maneira conflitiva. O outro reage também no conflito. E aí vira uma briga. E quando a gente pensa em briga, né, fica assim, meu Deus do céu, como que é que eles brigam na escola? Outro dia tinha a menina lá do marketing fazendo uns vídeos e ela até fez uns videozinhos. Eu falei, gente, olha, isso aqui dá um- uma análise, né? Dá pra gente estudar esse vídeo juntos, porque pode dar a impressão para vocês, assim, como que é essa briga entre crianças nessa idade dentro da escola? Será que elas ficam se batendo, ninguém vê? O que que acontece? Veja só, às vezes a sua criança vai chegar em casa e vai falar assim: tal criança me bateu. Vai falar muitas vezes, né? Fala, como eu disse, o nome e sobrenome. Aí, será que essa criança ficou batendo e foi uma coisa de luta, com toda a violência que a gente tem no nosso imaginário? Às vezes não, às vezes é uma situação assim de empurrou, bateu na cabeça, pegou uma pecinha e fez assim com a pecinha. Sabe assim? Esses são os conflitos que acontecem entre as crianças. Antes de eu mudar e explicar um pouquinho mais desse tipo de conflito que acontece, eu quero só falar mais uma questão, que às vezes as crianças agridem porque elas estão expressando por meio dessa agressividade algum mal-estar que estão vivendo. Esse mal-estar pode ser físico, pode ser emocional, pode ser uma questão de fome, de sono, de calor, de desconforto pelo estímulo excessivo do ambiente. Quantas vezes as nossas crianças se tornam agressivas e se você vai ver, ela está simplesmente com fome, não é? Ou então a gente levou ela num shopping, num supermercado, num ambiente hiperestimulante e pronto. Isso já foi o suficiente para ela se tornar mais birrenta, mais agressiva, mais.
temperamental, dramática, tudo aquilo que a gente conhece na hora de uma birra. Bom, então essas são as razões pelas quais as crianças agridem. Aqui eu quero poder dizer a vocês que, ainda para a gente continuar falando sobre essa questão dos conflitos entre as crianças e como eles se dão, eles não são falhas, gente. É importante dizer, principalmente porque nós trabalhamos na escola a partir de uma perspectiva construtiva dos conflitos. Nós entendemos que eles são parte da relação humana. Não existe relacionamento vivo, sincero, verdadeiro, que não tenha conflito. Conflito de pensamento, conflito de percepção, de interesse. E não necessariamente o conflito significa briga. Significa uma discordância, significa um eu e um outro precisando se haver com uma diferença. E aí, ainda quando as crianças são pequenininhas, esses conflitos são mais mesmo voltados para isso da briga. Mas são crianças em processo de desenvolvimento e aprendizagem, e especialmente é aqui que eu quero tocar. Não há agressores e nem vítimas. Há crianças bem pequenas aprendendo. O meu Zoom caiu. Vocês viram que isso aconteceu? Cadê? Deixa eu ver. Voltou? Sim, Sim. Vocês viram ainda essa parte em que eu dizia sobre não há agressores nem vítimas, ou ele já tinha caído? Minha equipe pode me dizer? Essa parte aqui, ó, não há agressores e nem vítimas. Voltou, Natu. voltou. Sim, mas assim, eu só quero saber de onde parei, se vocês puderam ver essa parte. Não. Eu parei aqui, então. Sim. Isso. Eu estava dizendo que eu acho bem importante que a gente fique aqui com bastante atenção, que não há agressores e nem vítimas, que há crianças bem pequenas aprendendo a se relacionar. Esse é o ponto fundamental, porque eu, eu reconheço a dificuldade de compreender que não há vilão e vítima, que não há agressor e vítima. Se a sua criança chega em casa e só reclama, só comunica que tem alguém batendo, naturalmente a gente vai colocar um rótulo aí. Vítima. A minha criança está sendo vítima. Tem gente, inclusive, que vai nomear esses conflitos como bullying. O que não é, né? Não há bullying na primeira infância, na primeiríssima infância. Não se faz bullying com 2 anos. Porque para se fazer bullying tem que ter consciência do ato, tem que ter recursos sofisticados de relacionamento, né? A gente viu recentemente aí nacionalmente um escândalo horroroso de crianças ali de 4 anos, que vocês devem ter visto, do pai se envolver no conflito das crianças e agredir, enfim, ser agressivo com uma outra criança em defesa do seu filho, e aí a justificativa dos advogados, estava havendo bullying. Não, não existe isso entre crianças bem pequenas. Se a gente falasse ali no ensino fundamental, as crianças maiores, sim, pode começar a acontecer. Quando a criança tem 9 anos, 8 anos, isso já começa. As crianças são capazes, porque elas desenvolveram já recursos suficientes de se colocar no lugar do outro. Vai acontecer no ápice aos 12 anos. Antes disso, as crianças estão realmente aprendendo a se relacionar com os recursos que elas têm como ponto de segurança nesse momento da vida. E nós, enquanto educadores, vamos investir dia a dia, muitas vezes ao longo do dia, para que elas se percebam na relação com o outro, reconheçam a necessidade. Eu estava contando do conflito da torre, de montar a torre. Existem as regras que são fundamentais e são partilhadas com as crianças, elas não têm o direito de destruir a brincadeira do outro. Elas não podem agredir o outro. Elas não podem eh, eh, estragar brinquedos, né? E
tem a questão do ambiente também, né? De conseguir perceber como está aquele ambiente que foi organizado. Então, por exemplo, se a professora organizou um contexto de brincar, ela não pode chegar ali e destruir também aquele contexto. Né? A gente ensina que elas precisam respeitar aquilo que está colocado no ambiente. E uma outra coisa, elas não podem tirar brinquedos da mão de outra criança. Então, são várias regras de convívio que elas vão aprendendo, porque nós falamos e porque nós praticamos junto com elas. Como? Se ela tira algo da mão de alguém, a gente vai avisá-la que isso não se faz. E, portanto, a gente também não tira as coisas da mão da criança. Nós, enquanto adultos, não podemos arrancar as coisas da mão dela. A gente avisa, comunica, pede, e se ela não dá algo que precisa tirar da mão, a gente avisa. Eu preciso tirar da sua mão para te proteger. Por exemplo, se ela está com um objeto perigoso, você não vai esperar que ela te dê, você avisa e tira assim. Mas você não sai pegando as coisas da mão da criança, porque senão, sim, elas aprendem a fazer o mesmo. Elas já vão fazer mesmo sem você fazer isso, porque é próprio do desenvolvimento delas. Então, um aspecto que é importante para essa criança que chega em casa e sempre vai dizer que apanhou, é natural, como eu estava dizendo, que a gente considere ela como vítima. Mas uma coisa importante para a gente levar para a vida, que até essa autora desse livro que eu contei para vocês, A Arte de Colocar Limites, né? Ela fala assim, vou ler esse trechinho para vocês, olha. Quando soube que uma das características das pessoas que desenvolvem uma personalidade resiliente era de que não se sentiam vítimas das situações, entendi a importância de não etiquetar como vítimas as crianças que recebem uma agressão. Tudo o que há numa situação de conflito é que é difícil para todos e do qual estamos aprendendo, inclusive os adultos. Então, quem bateu e quem apanhou é difícil para um e para outro, talvez não pareça, mas ali, enxergando a cena, estando perto das crianças, respeitando o desenvolvimento delas e olhando com olhos de ver, ouvidos de escutar, coração de sentir, que é o que a gente faz na Viver Presente, a gente reconhece a dificuldade, inclusive, daquela criança que bate. Porque ela não está conseguindo lidar com as suas emoções de outra maneira. E isso é devastador, inclusive para os pais e mães das crianças que batem. Tem famílias que, quando a gente vai comunicar, elas dizem assim como, poxa, eu preferia que ele estivesse apanhando, porque é muito difícil suportar que ele esteja batendo. Poxa, eu preferia que ele estivesse sendo mordido do que ele mordendo. Né? É difícil também suportar isso, porque muitas vezes dá uma sensação de impotência, de se falar, que mais que que eu tenho que fazer? O que que eu estou fazendo de errado? Né? E nós comunicamos à família não para culpabilizar, mas sim para ter ciência das nossas intervenções e atuar junto, na mesma abordagem de limites, de conexão também, e buscar entender o que será que está acontecendo. É uma necessidade que não está sendo atendida dessa criança? É mesmo às vezes é sono, como eu estava dizendo, às vezes é uma mudança de rotina que precisa ser feita, às vezes é mesmo o tempo da criança ter mais experiência de relacionamento para ela poder manejar a sua impulsividade em relação ao desejo com o outro. Aí a gente vai ensinando esses recursos de brincar, nomeando para a criança, por exemplo, que queria brincar com a torre junto. E muitas vezes as outras que não bateram, elas são muito intensas ao impedir que outra criança entre na brincadeira. E isso aconteceu assim, eu passei dias assim muito presente e pertinho mesmo das crianças, das professoras, faz aí talvez umas 2 semanas, foi antes da nossa festa da família, 3 semanas. E eu testemunhei tantas e tantas situações assim desse tipo que eu posso contar para vocês. Então, tinha lá 2 crianças brincando de torre. Chegou um terceiro ali por perto, rodeando, nem se apresentou à vontade, mas ele só de chegar perto, as 2 crianças que estavam brincando diziam: Eu não quero que você brinca. Aí você pode pensar, é porque ele também chegou de forma agressiva, como a Natúcia falou. Não, tem criança que está só por perto, rodeando, está só olhando, se inspirando, tentando chegar. As outras agrediram também.
Então a gente não pode pensar assim, ah, mas a minha criança não bate. Às vezes ela não bate, mas ela fala de forma intensa. Às vezes ela grita com o outro, e isso também é agressivo. Isso gera no outro uma reatividade. Aí, quando a gente está ali presente enquanto educadora, a gente vai intervir. Olha, não precisa gritar. Olha, tal criança quer brincar. Ah, ela está interessada na sua brincadeira porque está muito interessante. Você montou uma torre muito linda. Aí nós vamos ensinando as crianças a dividir o espaço, compartilhar o brinquedo, traz mais. Olha, tem mais peça. Minha gente, é uma dança. Trabalhar com as crianças nessa idade, eu falei para as meninas, merece prêmio, merece reconhecimento, valorização, porque é difícil. Não é uma coisa simples de manejar e é o tempo inteirinho tendo que mediar essas relações assim. É, faz parte do nosso trabalho, não é uma queixa, não, gente. Isso aqui é só dado de realidade, mas só para vocês saberem que não então, não há agressores, não há vítimas e muito menos omissão da nossa parte. O que há é dificuldade para todo mundo, sem dúvida, para as crianças, para as educadoras, mas também há muita oportunidade de desenvolvimento e aprendizagem, tá? Então a gente vai ensinando essas crianças que tendem à passividade diante de um conflito a se posicionarem. Esse é um grande aprendizado para a vida. Quantas e quantos de nós faz agora terapia para poder aprender a dizer não, para aprender a sustentar os próprios limites, para poder suportar os próprios desejos e bancá-los na vida. Quantas vezes isso falta em nós, né? Então, para as crianças, isso também é um aprendizado importante. Essa criança que fica vitimizada diante da situação, a gente não deixa, não. A gente encoraja ela a se posicionar e falar: olha, a criança está pegando o seu brinquedo, não deixe. Eu não vou lá só na criança que pegou o brinquedo. A nossa intervenção, que é esse ponto aqui, né? Como a escola atua nessa presença, na escuta, na mediação, vocês podem confiar que nós vamos atuar nas duas relações, com as duas crianças, na relação com essa criança consigo, que precisa encontrar dentro de si, muitas vezes até a raiva, e poder se indignar com a situação e falar, não gostei. Aí elas começam a dizer essas coisas que vocês vão perceber em casa. Não gostei. Limite, fazem assim com a mão, se posicionam, aí gritam para dizer isso. Aí a gente vai dizer: calma lá, não precisa gritar para pedir limite. Você pode falar com força, mas sem ficar com essa braveza. Calma, fala com calma. A gente ensina. Aí nós vamos dizendo: ah, eu não gostei. Aí quando as crianças vão aprendendo, é uma riqueza linda que a gente avança. Agora a gente fala assim: o que que você precisa? Aí acontecem falas como: eu preciso do meu espaço. É a coisa mais linda de se ver. Eu queria ter assim, que vocês fossem um mosquitinho para estar ali escutando essas coisas. Ou coisas que aconteceram assim nesses dias que eu fiquei lá observando. Eu e Fer falávamos, a gente precisa escrever um livro disso. É, uma criança queria brincar no balanço, aí vem a outra e pede, essa não deixa, aí vai que vai, um responde assim, mas nós estamos na escolinha. Aqui a gente tem que dividir os brinquedos e o espaço, sem a gente falar. É claro que em algum momento isso foi dito por nós, né? E ela aprendeu sobre isso. E esses, além disso, tem os mediadores de conflito. Tem dois tendo conflito, vem um terceiro e ajuda a resolver, a conversar, oferecer alternativa. Numa situação dessa foi por causa de, por que que as crianças brigam? Porque elas querem a mesma colher. Tem 15 colheres no tanque de areia, mas elas querem a mesma, da mesma cor. Aí vem uma outra criança e oferece outra colher. Às vezes eu já tinha oferecido, ou a educadora tinha oferecido, não tem a mesma força de quando as crianças entre elas encontram as suas soluções. Então a gente também tem encontrado espaço para elas, a gente tem dado espaço para elas se posicionarem, porque eu tinha percebido na equipe, né? Vocês sabem que estamos em processo constante, em constante formação. Eu tinha percebido na equipe também uma certa reatividade, como é um perfil, uma característica dessa turma, tanto da manhã quanto da tarde, viu, gente? Nós estamos premiados mesmo nesse ano. Às vezes acontece isso, tem uma configuração, uma combinação
de diferenças ali que fazem uma coisa pegar fogo. E aí eu percebi da equipe uma postura muito reativa também diante do conflito, já na mediação, muito rápida, sabe? Então, ao invés de dar um tanto de espaço para as crianças não se baterem, não é isso, mas para elas poderem se perceber, elas já estavam mediando, explicando e dizendo, olha, assim não pode, assim. Então eu pedi isso, esse espacinho, e nós experimentamos juntas, treinamos juntas, descobrimos quando passamos do ponto de esperar, quando intervimos muito rápido de novo. Então a gente foi assim, estamos em processo de regular na aprendizagem com esse grupo de crianças esse tempo de mediação. E aí até a Amanda chegou no nosso grupo 2 por conta das percepções que eu tive de necessidade mesmo de intervenção. A Amanda está no agrupamento do contraturno e tem bastante experiência com essas situações de conflito, mas como ela vem de outro grupo e está estava com as crianças maiores, né, no período da manhã, estava no 5 e lá as crianças conversam, dialogam sobre seus conflitos, ela já chegou com essa postura. Foi bem interessante que na nossa reunião ela partilhou isso, ela está aqui entre nós também. De olha, eu consigo dar um tempinho e sem angústia de, meu Deus, né? Eu vou ali lá logo, rápido. E tem sido bem interessante como na equipe nós estamos encontrando esse fluxo de intervir e esperar um pouquinho para aí surgirem essas falas preciosas que têm acontecido. Aconteceu também um conflito, até já contei para as meninas na festa do pijama, que as crianças levaram os bichinhos, e claro que aí dava conflito também, porque pegavam o bichinho de uma, de outra, e enfim, né? E aí houve conflito entre uma criança do 2 e uma criança maior do 5. E aí teve agressão mesmo, assim, a agressão, quando eu falo, é de empurrar, né? A criança menor, acho que empurrou, não sei, houve algo que eu não me recordo exatamente o detalhe, por conta de que pegou o bichinho sem pedir. E quando a gente foi fazer a mediação, a criança maior falou isso, assim, se você tivesse me pedido o bichinho, eu deixava você pegar, mas eu não gostei que você pegou sem me pedir. Aí a menor olhou para ela, assim, com aquele olhinho de gato de botas e falava assim, você me deixa ver o seu bichinho, então? E ela deixou e as crianças saíram brincando juntas. Tinha sido um conflito, mas depois elas saíram lindamente brincando para poder pegar os bichinhos né, foram alvo aí do conflito. Então, também, se a gente vai logo ali e já sai resolvendo, nós impedimos que a criança encontre também esse espaço de comunicação de suas necessidades. E aí, então, como que a família pode apoiar? Paciência, diálogo, essa coerência no sentido da gente buscar essa mesma linguagem, porque eu não vou dizer para vocês que não sei, né? Que assim, bom, não tem problema nenhum que sua criança chegue em casa falando todo dia apanhei de tal criança. Não é fácil mesmo. A questão, como eu já falei antes, se não há vilão e não há agressor e são crianças aprendendo, e eu não quero ter uma pessoa vitimizada e pouco resiliente na vida, né? Ali eu tenho que conduzir essa pessoa forte, firme, que possa se posicionar. O foco deve ser mais, gente, na superação desse conflito. Se sua criança chega e fala, por exemplo, o Zezinho me bateu. É, filho, nossa, poxa vida, deve ter tido algum conflito lá, né? É mesmo, e como que você lidou com essa situação? Então, ao invés do seu foco ficar voltado para saber do Zezinho, se você vai confiando mesmo, está confiando que a escola está a par das situações, que todas as famílias das crianças que tendem mais à agressividade já estão contornadas por orientação familiar, por apoio e por também pedido de parceria, você pode se tranquilizar de que então invista na sua criança, invista no reconhecimento do que ela está falando, porque até você vai percebendo se ela traz outros elementos que é dela também. Às vezes ela vai deixar escapar que também houve alguma coisa que ela fez, alguma coisa que ela impediu o espaço do outro, né? Tem criança que empurra, por exemplo, acontece lá no. Tá aqui no livro o exemplo e eu já vi isso no quintal acontecer. Tem o escorregador.
Aí tem uma criança que fica sentada lindamente lá assim, como se não houvesse amanhã na ponta do escorregador. Ela sobe a escada e senta e coloca as perninhas para baixo e fica ali, como se estivesse num banco. Aí tem uma fila de crianças atrás que quer descer. Essa criança não desce. A outra tá atrás e tá pedindo: quero descer, eu quero descer, quero descer. Às vezes ela falou uma, duas vezes, três. O outro não desceu, o que que ela faz? O ímpeto dela, puf, empurrar. Aí a criança que foi empurrada vai chegar para você e vai falar assim: ai, tal criança me empurrou. Mas você acha que ela vai te contar mesmo que ela impediu que o outro passasse e que o outro empurrou porque queria passar? Ah, mas então quem empurrou porque queria passar, tá certo? Não, não tô dizendo isso. Mas dá para entender que há um contexto. Acontece, gente, eu não vou negar que acontece de algumas crianças baterem sem um contexto aparente, sem um incômodo que possa ter acontecido na relação. São crianças que podem estar, demonstrando alguma necessidade de apoio diferente. Crianças que, por exemplo, estão no espectro autista, às vezes isso vai aparecendo ali em torno de 1 ano e meio, 2 anos, e pode acontecer mesmo esses ímpetos de agressividade que estão deslocados de um contexto de relacionamento. É muito mais um reflexo do interno. Então, essa criança pode estar passando e vai dando tapinha na cabeça de outras que estão brincando sem nenhuma relação com esse outro que passou, sabe? Mas não é a maioria, é, das situações que nós temos, não são todas essas situações que eu contei de conflitos que acontecem assim, inclusive é o contrário, é a minoria. E nós também observamos. E o que que a gente faz com isso? Quando a gente vai percebendo que isso vai acontecendo, vai sempre ter alguém mais próximo dessa criança. E nós vamos buscando atuar na prevenção dessas situações. Mas essas situações são muito rapidinhas, porque elas não dão alarde de que vão fazer. Às vezes, do nada, tá acontecendo que ela tá aqui brincando e ela empurra alguém. Isso pode acontecer. E as suas crianças que não estão vivenciando isso, elas vão aprender também com isso. Porque não se esqueçam, ela está levando o empurrãozinho de uma criança da mesma proporção que ela. Ah, Natu, mas tem as crianças maiores, tem crianças que estão no espectro autista, que estão lá no 4, no 5, sim. Mas aí, essas crianças têm outras questões, porque aí nós já reconhecemos, elas já têm intervenções, a gente já tem, outros encaminhamentos com essas crianças. Quando elas são bem pequenininhas, muitas vezes a família ainda não se deu conta, não percebeu, está em processo de avaliação. Nós também não temos como afirmar antes dos 3 anos, mas já tem indícios. Então, são pontos delicados, mas a escola não deixa de ver. Muito pelo contrário, nós vamos ver e apoiar a família a tomar consciência disso e a buscar os recursos necessários para dar suporte para o desenvolvimento da criança, tá? Então, muitas vezes é a partir do relacionamento com a escola que a família percebe que sua criança é autista. E isso vai acontecer em geral ali em torno do agrupamento 1 e 2, tá? Mas eu peço isso para vocês agora, é claro. Tá incomodando? Você tá com dúvida? Pergunta pra gente. Pode perguntar. Olha, tá acontecendo isso. Meu filho, minha filha tá reclamando bastante de tal criança. Todo dia chega e tá falando disso. O que que tá acontecendo? Nós vamos. A nossa intenção é sempre preservar vocês enquanto famílias. Imagina se fosse do seu lugar e a outra família vem e pergunta de você, eu vou sair falando de você, das intervenções que já tive com você. Eu nunca quis fazer isso na escola, até por isso a gente escolhe assim, por exemplo, uma criança mordeu. Aí a gente tem que comunicar, ficou ali a marca e tudo, vai explicar para a família. Aí ela pergunta, você pergunta, ah, quem que foi? A gente tem uma postura na escola de evitar ficar falando o nome da outra criança. Ah, foi o Zezinho que mordeu. Por quê? Ai, é uma questão de zelo mesmo. Embora a gente saiba que a criança mesma fala, ela vai, na sua frente, ela vai falar: ah, tal criança me mordeu. Mas a gente procura zelar. Mas isso não significa que é um segredo fechado e que nós nunca vamos poder dialogar sobre isso. A questão é: se você quiser saber
das intervenções que eu estou encaminhando com a família, você não vai ter tantas informações. É isso, por ética mesmo. Eu não vou ficar detalhando para você. Mas vamos falar sobre isso, como que nós estamos vendo a relação da sua criança com essa outra criança. Vamos pensar juntos em como fortalecer e também, quem sabe, não ficar dando tanto centro de atenção nesse ponto, porque tem criança também que percebe que isso chama a atenção da família. Aí você pergunta, como que foi na escola? Aconteceu alguma coisa? Tem criança que começa a nomear e dar mesmo, colocar, ficar fixado naquele ponto. Então, às vezes, eu vou te ajudar a pensar sobre isso e vou ser sincera, se tiver conflito realmente muito ali pontual, vou sim te falar, mas não expondo a outra família, tá bom? Por cuidado mesmo, porque não faria o mesmo com você. E é isso, gente. A gente aqui segue juntos. Eu quis colocar essa imagem porque me remete assim à vida, né, em sociedade, às nossas questões, às nossas diferenças. Hoje, na Viver Presente, nós somos em 23, 24 pessoas, contando a Neidinha e 25 a Ju, a nutricionista, e assim, somos um. Vocês devem trabalhar aí, ou ter os convívios de vocês com as pessoas, com as diferenças na família, no ambiente profissional, que seja. É isso, a gente lida com diferença, a gente lida com pessoas e as crianças também. E elas vão assim seguindo juntas, agora, no futuro. Hoje é tal criança, amanhã é uma outra, ela vai viver essas questões aqui e acolá, de conflitos. Então, melhor que ela já possa ter recursos e um ambiente de confiança, de segurança, de sabedoria para lidar com isso que ocorre na vida, né? Eu quero escutar de vocês o que possa surgir aqui de dúvida. É claro que eu foquei especialmente na. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Eu foquei especialmente no ambiente escolar, mas vocês talvez estejam lidando com essas situações também em casa, e eu estou aqui à disposição para trazer, abordar o tema também. Bom, temos mais um tempinho juntos. Quem está de câmera fechada pode escrever ou falar só no áudio também, à vontade. Doutor, posso, Leandro aqui, Oi, Leandro, claro, tô te vendo. posso só contar? Eu escrevi no chat aí, mas eu queria contar uma situação que aconteceu com a Lara. É, Nós fomos nesses parquinhos de shopping que tem piscina de bolinhas, né, pula-pula, essas coisas. E entramos lá, aí a Lara brincou bastante e tal. Em determinado momento ela foi brincar com umas panelinhas ali de fazer comidinha e tal. Fiquei ali com ela, ela ficou concentradinha ali, brincando. De repente, a moça que trabalha no parquinho sentou atrás dela, agarrou ela por trás, deu um beijo na bochecha dela, assim. Do nada, do nada. E a Lara, ela falou não, não, e tentou dar um tapa na moça. E eu fiquei sem reação. Eu falei, meu Deus, o que eu faço, né? Aí a única coisa que eu consegui falar foi assim: tem que pedir permissão, né, filha? E a moça ficou meio sem graça. Ela ficou. A moça ainda falou, nossa, que brava, né? Como se, como se a pontuou, Lara né? fosse obrigada. É. E aí a moça saiu de perto, ela ficou meio sem graça, assim, saiu. Mas eu não soube o que fazer, assim, no sentido de, o que eu faço? Eu corrijo, eu falo para ela que não pode bater, ou eu, né, ou sei lá, falo o que eu fiz mesmo, que foi, Uhum, tem que pedir permissão. uhum. Então, Nossa, é uma situação delicada porque você tem que atuar na proteção dela, né? Hoje foi uma moça, amanhã pode ser um homem qualquer aí, já pensou? sim, Se fosse, você ia ficar, inclusive, muito preocupado e sentir que essa situação é abusiva, né? sim, Então, ela fez muito bem. A Lara foi muito precisa no estabelecimento do limite. E você falou para Lara, mas a pessoa está ouvindo. Essa é uma orientação que a gente dá também quando o constrangimento se dá, né? E você não quer
falar para a pessoa ali direto, olha, não tá certo isso que você fez com a minha filha, enfim. Então, a gente falar para a criança a mensagem é importante, porque falamos para a criança de que está validada a emoção dela, ela sentiu raiva e ficou invadida. Imagina, ela está distraída, envolvida com seus pensamentos, de repente leva um susto com um beijo que vem sem aviso, sem pedido. Agora, por ela ter batido, sinceramente, Leandro, assim, ou ela tentar bater, numa situação dessa, eu nem diria para ela realmente, olha, não se bate na outra pessoa, porque eu acho que tá ok, principalmente pelo tamanho dela, foi um impulso, que é quase essa coisa mesmo, é corporal, não, né? Aí, se ela faz isso com você, com a Mi. E aí é uma outra coisa. Essa Sim. é uma outra coisa. E a gente vai dizer, olha, você não gostou, eu vi. Porque às vezes, sim, por exemplo, você pode querer dar um afeto para ela, um abraço, e por ser pai, mãe, você não vai ficar toda hora pedindo, com licença, vou te abraçar. Natural, a gente vai passar, dar um abraço, e ela pode bater. Vamos pensar que fosse nessa situação. Aí você vai explicar para ela o que que você tinha como intenção. Filha, o papai queria dar um abraço. Eu percebi que você não gostou, sinto muito, pode até Uhum. desculpa, mas você não pode me bater por isso. Isso não te dá o direito de me bater, você fala. Aí é assim que a gente ensina as nossas crianças. Ó, você não gostou, mas você não bate para dizer isso. Você fala. Eu não gostei. Papai, eu quero um espaço. Com licença. Hum? Então é por aí, é diferente. Agora, essa estranha, acho que ela mereceu um E liga eu fiquei com vontade de ligar eletrodos na gengiva dela e dar um choque de 300 volts. exagerado. Ô, minha gente, eu não vi Obrigado. que vocês tinham mandado mensagem, porque quando eu fui para a apresentação, não chega aqui para mim. Deixa eu ver aqui, Fer. Interessante, Lucas sempre usa limite quando quer espaço dele entre os conflitos com os irmãos. Pois é, exatamente. E o Luca, Fer, foi assim, sempre nos chamou a atenção e até chamou a atenção de, acho que a Marcela tá aqui. Ah, não, Mariana, que quando ele estava o Miguel estava em adaptação, Mari, você lembra? Que você via o Luca no cantinho, assim, aí você ficou até um pouco preocupado de, ai, parece que ninguém acolhe essa criança. Aí nós explicamos que o Luca pedia espaço para as meninas. Ele estava em processo de adaptação, o Luca. Aí ele ficava com o chupetão dele lá, que a gente combinou que, né, ia ficar mesmo durante aquele período. E quando a gente ia ofertar acolhimento, palavras, qualquer coisa, ele se afastava para chorar e pedia. Aí ele começou a falar, né? Como que ele falava, meninas? Quero o meu espaço. Acho que era algo assim, não era? Não? Fala, Fer, eu não lembro a palavra exata. Ele falava assim: sai daqui, sai daqui. Aí você Aí aí eu ele comecei, ensinou. aí eu fui gentilmente falando com ele. Eu falei: eu tô vendo que você não quer que eu fique por perto. Você pode pedir licença, né? Ou que você precisa de um espaço. Aí é Até mesmo chegava as outras crianças e sai daqui, não, 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 não. E fazia assim com a mãozinha, aquele jeitinho da mãozinha dele, né? E eu tive que explicar para as outras crianças também que ele estava em processo de adaptação e que ele precisava de um espaço e que estava tudo bem. Sim, aí por isso que ele passou a usar, né? Eu quero um espaço. Sim. Pois é, eu achava que ele já tinha falado, mas olha que lindeza, é mais lindo ainda. Porque realmente, aí quem estava de fora, por isso que eu até comentei da Mari, porque aí ela veio depois, a gente já tinha começado a primeira semana, acho que entrou com o Miguel na segunda semana, não sei. Aí quem via de fora dava a impressão que a gente não estava acolhendo, mas aí nós explicamos, não é porque ele precisa mesmo desse espaço, aí depois ele atravessava, ia brincar, aí ele aceitava, né, a nossa presença, né, Fer? Aí aqui já está a mensagem do Leandro. Ó, a Bruna, no caso do João, eu sinto que em casa ele se posiciona muito bem, às vezes é até agressivo na fala e na imposição do limite, mas na escola e em outras situações com crianças, ele fica mais passivo. Quando estou perto dele, ele até fala: Mamãe, você coloca limite nele? Você não vai, deixar ele me bater? Será que é da personalidade ou falta de confiança mesmo?
A Fer tá dizendo um monte de gente estranha, é isso mesmo. Olha, Bru, então a gente observa no João, claro que aqui não é nosso interesse ficar especificando essas questões, mas porque nós vamos tomar aqui o exemplo do João como para vocês entenderem como vai funcionando as nossas intervenções e percepções sobre as crianças. O que talvez possa parecer uma passividade, nós percebemos como uma compassividade. É um menino que vem, pode ser por natureza mesmo, com um olhar compassivo, de compaixão diante das situações. Ele tem falas de mediação, ele é um grande mediador de conflitos ali. E muitos momentos, ele fala assim coisas como não pode bater, né, Fer? Não é assim, Fer? Não pode, machuca o amigo. Quer contar um pouquinho? Não é assim que a gente resolve o conflito, eu já ouvi ele falando. Abriu? Ai, Ai, abriu. Natu, perdão, tava procurando o microfone. Eu tô no celular hoje, eu tô bem perdida, que normalmente eu abro Do computador. no computador. Sim, ele retoma com perguntas mesmo, assim, aí Uhum, reafirmando aquilo que a gente já fala normalmente, uhum, assim como você exemplificou. exato. E aí, isso não significa que ele está passivo, mas que ele está buscando num ambiente social uma autorregulação. Porque assim é mesmo, né? As crianças têm comportamentos diferentes no ambiente familiar e no ambiente escolar. É na escola que elas fazem o esforço de socialização, elas fazem um trabalho para pertencer ao grupo, para estar, para serem aceitas. Isso, ai, é muito ruim. Ela vai ficar agora querendo depender da aprovação do outro. Não, gente, ela é pessoa, como eu falei, filhote de humano e humanos querem conviver, querem estar com o outro. E ele já vai, as crianças que vão desenvolvendo assim ela vai percebendo que ela tem que ter comportamento adaptativo, né? Então é diferente uma passividade da criança que fica lá e não faz nada, e essa que tende a evitar o conflito. Não existem pessoas assim na vida que falam, ai, deixa esse conflito para lá, mas não porque ela está indiferente ao conflito, mas é porque ela está tendo como uma estratégia a evitação. Agora, quando precisa mesmo, ele também se posiciona, às vezes com ajuda, é verdade, mas ele tem aprendido. Aí em casa ele treina a explosão, em casa ele treina a agressividade mais liberada, e lá socialmente ele faz o balanço. Esse é o grande jogo da vida, que a gente também faz É, isso. o Natu. Oi, Fê. Uma fala que ele tem falado bastante, que tem marcado, em momentos que não tem o conflito. Por exemplo, no momento do lanche ou do almoço, ele conversa com os pares, né? Ele conversa com os amigos e fala: Eu estou conseguindo colocar o meu limite, não é mesmo? E aí ele olha para mim e pergunta: Eu, sim, João, você está conseguindo colocar o seu limite aí, porque nós não batemos. Aí eu falei: Nós não batemos. Então, ele reforça nesses momentos o entendimento, né? E há a troca, e realmente ele está, e ele percebe o outro. Uhum, uhum. Você imagina que trabalho de elaboração que vai fazendo essa criança, de repassar as normas, de atribuir sentido. É de um conteúdo de vida que eu fico assim, encantada. É realmente de se maravilhar. Ah, Laís, você tá aí? Tô te vendo. Oiê! Quem é essa na tela? Fico feliz porque eu falo bastante para ele colocar os limites. Até achei que ele estava falando demais, porque em casa tá um mimimi adultinho, um mini adultinho. Ai, ai. Aí a gente vai. É porque também daqui a pouco ele pode ficar muito moralista, cheio de coisa e corrigindo todo mundo. Então, gente, aí nós vamos. Ó, isso não é com você, esse conflito pode deixar que a gente já está resolvendo. É um tal de uma coisa, a gente vai ajustando. Tem mais dúvidas?
Tem alguma coisa para contar? Tem alguma angústia aí em relação aos nomes que vão aparecendo? Ó, a questão, só um ponto assim que me lembro agora, é, não fiquem muito preocupados com as motivações de falar, mas por quê? Por quê? Por que que bateu? Por que você bateu? Por que ele bateu em você? Porque a criança pequena, assim, ela não tem mesmo por um processo mesmo cognitivo, essa capacidade de explicar na lógica do contexto, né? Então ela vai falar coisas que às vezes nem correspondem à dada realidade. Fique mais com a criança quando ela relatar um conflito da escola, não no porquê. Mas nós na vida, assim, é um processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento, que a gente vai mudando um pouquinho o eixo da pergunta. Ao invés do porquê que isso me aconteceu, vamos perguntar para quê? Porque o para quê nos conecta com o eixo evolutivo da vida. O porquê está num eixo, isso é a abordagem transpessoal da psicologia, que é com a qual eu trabalho. No porquê, a gente fica no eixo da experiência, no eixo do material. E no para quê que isso me... Pensa em qualquer coisa na tua vida. Para que isso me aconteceu? Para quê? Que função isso tem na minha vida agora para o meu processo de desenvolvimento? Então você não vai perguntar para a criança, né? Ah, para que essa criança te bateu? Mas é sim ficar nessa pergunta. O que é que está acontecendo? O que a minha criança está aprendendo com isso? Fica nisso. Olha, o que você sentiu? O que você fez para lidar com essa situação? Fica nesse eixo evolutivo da criança, junto com a gente, porque é o que a gente faz, tá? Natu, obrigada pela troca. Em casa, o Pedroca tem esses comportamentos agressivos em formato de gritos, geralmente envolvendo nãos para todos os lados. Sim, temos dificuldade de entender se é frustração por algo específico ou somente comportamento da idade. Muitos que vêm dizem que é ciúmes do irmão. Como tentamos entender para poder orientar e ajudar corretamente? Sabe, Gi, hoje, até no quintal, eu estava lá cuidando das orquídeas que ficam na árvore, e eu vi o Pedro, é como se ele tivesse. Até perguntei para Joyce, que estava perto, Joyce, ele está imitando uma criança chorar? Não foi, Joyce, que a gente estava ali naquela hora? Aí parecia que ele estava experimentando a garganta, assim, tinha mesmo uma criança gritando, aí ele imitou e fazia uma força, aí o Luca da Fer estava do lado e gritou junto, e ficou uma coisa assim, meio da gente olhar uma para outra e falar, mas o que que aconteceu? O que que está acontecendo? Não tinha nada acontecendo, e tinha esse grito. Então, às vezes, mesmo pode estar acontecendo algo mesmo de experimentação de força, de experimentação de expressão dessa interioridade, das emoções que estão passando nele. E a gente está também ajudando nessa modulação desse não. Para que falar com tanto grito? A gente já ouviu, já entendeu, tal criança já entendeu o teu limite, porque também isso aparece na escola. Essa, esse formato que às vezes, até quando a gente vai corrigir, aí grita-se mais, não é assim? Vai gritar mais, como que confrontando o limite, né? Também acontece. E a gente mantém aquela neutralidade e uma firmeza, só que é difícil, talvez seja um pouco difícil mais em casa, porque como envolve outras questões, pode ser que todo mundo comece a, a escalar junto, né? O tom também, porque, claro, vai trazendo conflito interno para a gente também. Então é importante buscar uma certa neutralidade nesse momento, que eu sei que no ambiente familiar não é fácil. Eu sempre falo isso para as nossas meninas e quem lá na escola tem filhos, sabem essa diferença, né, entre a gente atuar ali na postura profissional, na firmeza, e na maternidade, na paternidade, isso faz com que a gente se revire do avesso, né? Eu tenho os meus meninos e quantas vezes, assim, eu saio do eixo com eles em casa, mas na escola eu consigo manter uma firmeza neutra com as nossas crianças, né? Então, em casa é difícil, eu sei, mas é buscar mesmo no fundo da alma essa força de manter uma firmeza de
não gosto. E evitar os gritos também para dizer o não em casa. Eu não aceito que você faça isso. Vocês precisam treinar um pouco dessa expressão firme, sabe? Que é quando a gente fecha. Eu não posso usar a mesma expressão doce para falar com a minha criança no não, a mesma que eu uso quando eu estou felicitando algo, celebrando algo, dizendo: Opa, bora comer um bolo de chocolate. Eu não posso falar para minha criança: Não, olha, não pode. Ela não vai entender a diferença de tom, de firmeza. A gente precisa firmar o nosso tom de voz, firmar a nossa pegada. Não significa apertar a criança e chacoalhar a criança, embora às vezes dê vontade, né, em casa. Não é para isso, mas é uma pegada firme, um toque firme, às vezes nas costas da criança, se ela está evitando alguma coisa que ela precisa fazer, direciona a criança, ao invés de ficar falando, 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 falando. Oi, Clara, lindeza, linda dessa vida. Oiê, você tá de pijama? Tá de pijama, amor da vida. Então, ao invés de vocês ficarem falando 1.500 vezes, fala menos e faz mais. A criança pequena, nessa idade, ela precisa do seu toque para ser direcionada. Como eu conversava hoje mais cedo com o Raiz, a gente estava falando da importância de nós adultos aprendermos a dar ordem. Ordenar é dar borda, é dar contorno, né? Dar ordem com segurança, com firmeza e sem agressividade no nosso lugar, né? Isso é importante. A gente pode dar ordem com agressividade, com grosseria, e pode dar ordem com gentileza. Faça isso, porque isso é importante agora, tá? Então, por favor, ajudem as crianças a aprenderem isso também através do momento em que vocês vão dar limite. Porque vocês vão dar o limite e vão ser referência, né, de como estabelece limite. Boa dica, Natu, lidar com os gritos diante das frustrações é um desafio por aqui também. Então, buscar, quem sabe, é, ajudar a criança a nomear o que ela está querendo e não ficar atendendo a criança quando ela estiver gritando. Porque às vezes ela grita, quero água! Como se não houvesse amanhã. Uma vez eu, eu escutei isso de uma orientadora, ela uma homeopata que atendia a gente e fazia orientação familiar, ela é falecida já. Mas eu falava para ela, ai, ele grita, eu tô lá dirigindo, meu Pedro, meu primeiro filho. Eu tô lá dirigindo, ele grita, quero água. Aí ela falava, deixa sem a água. É a Sandra Bossa, ela chama. Aí eu, mas é água, doutora. Não vai morrer de sede, não tá no deserto. Você vai chegar, porque quantas vezes você tá dirigindo? Aí você faz isso aqui, você desdobra para pegar a bendita da água para criança. Como se qualquer pedido fosse, aí sim, uma ordem. Aí nós ficamos sob o mando da criança, né? A gente poder dizer, não vou te atender enquanto você grita. A gente, às vezes, na escola usa uma expressão assim. é, eu não converso com você aos gritos. Enquanto você estiver gritando, eu vou te dar um espaço, porque eu não vou ficar aqui ouvindo o seu grito assim. Então a gente também pede espaço, pede limite. Às vezes as meninas falam, ai, dói o meu ouvido, o grito, né? Então é isso, assim, não quero, não gosto de grito. Agora, se em casa tem mais uma cultura familiar de mais eh, efervescência, disso também a criança não vai ficar muito longe disso, né? Júlia está mudando o tom de voz quando quer colocar limite. Eu estava preocupada com isso, mas agora compreendi isso que você falou. Então, ela vai passar por isso, por essa modulação mesmo. Aí a gente vai afinando, porque não dá para ela aprender já de forma sofisticada, sabe? É meio que. Tem criança até que faz isso, até. Enfim, não dá muito para explicar. Mas, em geral, elas ficam. Primeiro, eu falo que é igual a gente em processo terapêutico. Primeiro, a gente fica bem rebelde e vai sair falando não para tudo, para todos, e depois a gente vai aprendendo a manejar também os nossos limites. Então, tá bom. Temos falado também que o ouvido dói, isso aí, isso aí. Aí, Gi, como a gente está naquela questão da fala, da avaliação que pode ser necessária da fonoaudióloga, entende? Também isso pode estar relacionado. O que que é esse grito? O que que é essa experimentação dessa expressão por meio da fala? Isso tudo precisa ser observado, né? Com atenção quando for avaliar também a fala dele. Que processamento auditivo, a questão, né,
do isso. Ah, às vezes a forma, o tom de voz, a criança fala muito alto porque não está escutando tão bem. Isso tudo precisa ser visto também, né, na hora da avaliação com o pediatra e tudo mais. Mas em geral é birra mesmo. Gente, é isso. Tem mais alguma questão? Senão vamos ficando por aqui. Aproveita que ainda dá tempo. Tá tudo certo? Que bom. Tem alguém aqui que tem criança que está batendo, que está preocupado com isso, que também a gente está falando mais da perspectiva da criança que está apanhando, mas também, né, para trazer talvez um pouco dessa angústia de como que vamos lidando. Não sei se tem alguém que queira falar, a gente encerra com isso. Não? Tô vendo gente se cutucando aí. Não? Então tá bom, minha gente. Só por aí mesmo. Confiança, parceria, e eu falo sempre que confiança não se pede, mas se constrói, né? E nós estamos aqui para construir juntos e à disposição sempre. Obrigada, meninas que vieram aqui participar também da equipe. Revisar sempre é importante, né? Continuamos em processo. Obrigada, Leandro, também pela devolutiva aqui. Um beijo, gente. Ótima noite, viu? Obrigada, Lari. Tchau, tchau, gente.